Meu nome é Adriana e eu vou lecionar para o 6º ano do Colégio Mãos Língua Portuguesa. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer com vocês a explicação sobre verbo na página 189. Vocês podem acompanhar comigo, ok? Nós iremos fazer uma atividade juntos para vocês entenderem melhor o conteúdo e, ao mesmo tempo, eu vou explicando o que é verbo e o que traz o livro, ok? Bom, verbo, eu acredito, turma, que não seja novidade para vocês, porque vocês já estão no 6º ano e vocês estudam sobre verbos desde o 3º, 2º ano, né? Então, vocês já têm a noção do que seja verbo. Mas eu vou relembrar com vocês e falar algumas coisas, talvez a mais, que vocês possam ainda não ter aprendido. Embora eu acho que aqui seja mais uma revisão mesmo, ok? E nos anos vindouros, no 7º ano em diante, vocês vão aprofundar um pouco mais nessa classe gramatical, que é o verbo, bom? Então, o verbo, uma forma de marcar o tempo. Por que eu tenho esse título, uma forma de marcar o tempo? Porque a classe gramatical verbo, ela é a única que eu posso conjugar, não é isso? E, ao mesmo tempo, eu posso, além de conjugar, usar a minha palavra tanto no presente, como no passado ou pretérito, quanto no futuro. Então, se eu estou falando algo que está acontecendo no momento, que eu estou vivenciando aquilo naquele momento, eu uso o verbo no presente. Quando eu digo algo que já aconteceu, que ficou para trás, eu estou usando o verbo no tempo pretérito ou passado. E algo que existe uma possibilidade de acontecer no futuro. Então, o verbo eu posso conjugá-lo no presente, pretérito ou passado e também no futuro, ok? O que é a palavra verbo? Como que eu consigo identificá-la na minha frase? Bom, se você ainda não sabe identificar um verbo em uma frase, o que você pode fazer para conseguir identificar? Você pode conjugar a sua palavra. Como assim conjugar? Eu conjugo uma palavra, quando ela é verbo, nas pessoas, nos pronomes pessoais, do caso reto. Lembra que nós estudamos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso, eles é elas também, pode ser elas, ok? E você, que também nós podemos usá-lo como um pronome pessoal, embora seja um pronome de tratamento, né? Você, eu posso usá-lo sim. Nós vimos que dentro da gramática da língua portuguesa, atualmente é aceitável usar o você como um pronome pessoal. Mas o que acontece quando você tem uma frase e você quer identificar o verbo? O que você pode fazer? Você pode pegar as palavras que você acha que é o verbo e conjugá-lo. Por exemplo, se você diz, eu gosto muito de praticar esportes. Onde está o meu verbo nessa frase? Então, quando eu digo assim, ó, eu gosto muito de praticar esportes. Você fala assim, eu acho que é esportes. Então, conjuga a palavra esportes. Você pode falar eu, esporte, tu, esportes, ele, esporte, nós exportamos, nós exportamos. Não tem jeito, você troca de classe de palavra, né? Em vez de esporte, você vai conjugar o verbo exportar. Então, esporte não é o meu verbo naquela frase. Agora, se eu disser o verbo gostar, porque diz lá, eu gosto. Então, você vai conjugar o gostar. Eu gosto, tu gosta, ele gosta, nós gostamos, nós gostamos, eles gostam. Então, eu consegui conjugar, tá vendo? Ó, eu gosto, tu gostas, olha, ele gosta. Eu conjuguei em presente. Quando eu digo isso, quando eu posso fazer isso, vamos supor, colocar no futuro. Ele gostará, ele gostaria, tá vendo? Eu gostei, né? Então, eu posso fazer também no tempo, tanto no presente pretérito quanto no futuro, essa palavra e conjugá-la no presente, no pretérito e no futuro. Se eu conseguir fazer isso, essa é a minha palavra que é o verbo dentro da minha frase.
As palavras que eu não posso conjugar não serão verbos. Podem ser substantivos, podem ser adjetivos, pronomes, ok? Então, se você tem dúvida, conjugue o verbo. Se tiver dificuldade em conjugar, por exemplo, tem alguns verbos que são difíceis por serem irregulares, igual o é. É um verbo que vem do verbo qual? Do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, esse verbo, às vezes, bate dúvida em como conjugá-lo. Tentem, se você estiver fazendo uma atividade, se não for uma prova, claro, procure pesquisar se aquela palavra é verbo e qual é a conjugação dela. Pesquisando, o que você tem que fazer para quando for uma prova? É não esquecer do que você pesquisou, é não esquecer das atividades que você fez. Tá? Então, se você não esquece, você vai saber, aquilo ali é um verbo. Por quê? Porque quando eu estava fazendo tal atividade, eu pesquisei, eu tive dúvida, eu olhei na gramática, eu olhei onde tinha esse verbo, no Google eu coloquei e consegui conjugá-lo. Então, aquela palavra é o meu verbo nessa frase. Então, tentem fazer sempre isso. Pesquisa, olha e tentem fazer o quê? Memorize. Aquela palavra é um verbo. Então, eu nunca mais vou ter dúvida que aquela palavra seja o meu verbo na frase, tá? Vamos ver o que o livro traz para nós. Um dos aspectos importantes em uma notícia é a forma como é marcado o tempo dos fatos relatados. Releia um trecho da notícia que você leu no início da unidade e observe as partes destacadas. Um morador de Jaci, São Paulo, encontrou no fim de semana um fóssil de dinossauro na zona rural da cidade. O comerciante Romildo Godoni estava trabalhando quando viu o objeto curioso e o levou para casa. Então, nessa frase, eu tenho as palavras destacadas. Encontrou, no fim de semana, estava trabalhando, viu e levou. Olha, todas essas palavras, tirando esse no fim de semana, são o quê? São verbos, ok? Então, quando eu digo assim, encontrou, estava, viu, levou, eu estou usando o verbo em que tempo? No presente, no pretérito ou no futuro? Se você observar, por exemplo, o verbo levar. Olha, se fosse no presente, eu levo, tu levas, ele leva. Então, ali não seria levou, seria leva. Tá vendo? Eu levarei, tu levarás, ele levará. Então, não é no futuro. Está no passado, ou seja, no pretérito, que é a mesma coisa. Vocês vão, a partir de agora, talvez, ver a denominação maior como pretérito e não como passado. Mas, passado também está correto, ok? Então, quando eu digo encontrou, estava, viu, levou, esses verbos estão no pretérito, no passado, ok? Então, esse trecho relata um fato que estava acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer. Acertou, se respondeu que relata um fato que já aconteceu, porque se é no passado, é algo que já aconteceu. Observe as expressões que foram usadas para marcar o tempo. Encontrou, estava trabalhando, viu e levou. São formas verbais. No fim de semana é uma expressão que indica tempo, né, que indica final de semana, mas não é um verbo. Tanto que eu não coloquei para vocês quando eu falei. Lembra que eu disse que no fim de semana não é verbo? Indica tempo, por quê? Porque fala que foi no final de semana que isso aconteceu, mas é uma expressão que não indica verbo, tá? Então, as expressões destacadas indicam que o fato aconteceu no passado. Juntos, vamos analisar como o tempo é marcado na notícia. Então, vocês vão colocar aí para mim, número 1, a página, e vamos fazer juntos, ok? Releia outro trecho que apresenta a fala do comerciante e observe as palavras que marcam o tempo. Eu levei e pensei em chegar em casa brincando, dizendo que era um osso de dinossauro, mas não imaginava que seria mesmo. Aí ele pergunta: esse trecho relata o fato como algo que já aconteceu. O tempo é o passado.
Registre no caderno as palavras que indicam esse tempo no trecho. Então, você teria que colocar todas as palavras que remetem aí ao tempo passado, que já aconteceu, né? Então, aqui, ó, levei, pensei, imaginava, tá? Tudo isso é o que está se referindo o que aconteceu no passado, todos esses verbos, tá? Então era só isso que você teria que fazer, colocar esses verbos no passado. Levei, aliás, copiá-los, porque eles já estão no passado. Levei, pensei e imaginava. Os tempos verbais que indicam passado são chamados de pretéritos. As formas verbais no pretérito fazem referência a fatos que já aconteceram, ok? A número 2. Releia a fala do menino e observe as formas verbais destacadas. Ter um osso de dinossauro dentro de casa é estranho, mas é bem legal, diz o garoto. Então aí eu já tenho as minhas formas verbais destacadas, que é o verbo é, que vem do verbo ser. Essas formas verbais estão no presente. Por que foi empregado o tempo presente nessa fala? Então, eu já tenho a minha forma verbal, ele já me diz que está na forma presente, mas ele quer saber por que elas foram empregadas no tempo presente, tá? Então, a resposta, como seria? Qual seria? O presente foi empregado porque o menino se refere ao que está acontecendo no momento em que fala. Então, o presente é isso, se refere sempre à fala no momento em que está acontecendo a ação. Tá? Então, as formas verbais no presente geralmente são empregadas para fazer referência a fatos que acontecem no momento atual. Ok? E a 3. O tempo presente também poderia ser empregado com outra finalidade. Releia parte do título da notícia. Morador encontra osso de titanossauro em estrada. O fato já havia acontecido, mas o título, o verbo é empregado no tempo presente, não no tempo passado. Por que será que foi feito esse uso do verbo? Quando nós temos uma notícia, um destaque, uma manchete, o que acontece? Quando quem escreve, o repórter, o editor, coloca no tempo passado, o que vai acontecer quando você abre para ler? Você vai pensar que aquilo já aconteceu há muito tempo, né? E às vezes você vai se desinteressar em ler aquela reportagem. Então, o que acontece? Quem escreve coloca no tempo presente para chamar a atenção do leitor e ele querer fazer o quê? Querer ler o texto e saber o que aconteceu, tá? Então, vocês vão anotar no caderno de vocês. O tempo presente atrai mais a atenção do leitor, aproximando mais o fato relatado do momento em que se lê a notícia, ok? Então, é por isso que o tempo aí está no presente e não no passado. Tá? Ele fez porque ele foi esperto de fazer isso, né? Leia outros títulos e trechos de notícias que empregam o tempo presente para se referir a fatos já ocorridos. Então, aqui eu tenho exemplos de fatos que já aconteceram, estão no passado, mas quem escreveu colocou o verbo no tempo presente para o quê? Chamar atenção. Atleta brasileiro faz história e bate recorde mundial ao descer uma parede de água de 24,4 metros em Nazaré, Portugal. Então, os verbos destacados faz e bate. Tempo presente, mesma notícia, mesmo já tendo acontecido isso. Ele traz a notícia com os verbos no tempo presente. Corinthians usa drible de Pedrinho para vencer. A mesma coisa aí, o verbo usa, algo que já aconteceu até 14 de maio de 2018, mas ele usa o verbo no presente para chamar atenção. Então, o uso do tempo presente nesses títulos de notícias é uma forma de aproximar o fato ocorrido do momento em que a notícia é divulgada e, assim, atrair mais atenção do leitor. Então, lembrem-se que eu uso o verbo no tempo presente, no momento atual, que está acontecendo o fato, a ação, porém, em alguns casos, eu posso usar o tempo presente
para chamar atenção, ou seja, o tempo presente, igual está no título, é a forma de aproximar o fato ocorrido, né, do momento que a notícia é divulgada. A mesma coisa, se você for fazer uma reportagem, eu vou fazer uma produção de texto e a minha produção de texto pede para que eu faça uma reportagem. Aí você vai usar uma manchete. E nessa manchete você vai usar, mesmo falando de algo que já foi ocorrido, que já aconteceu, você pode usar então o verbo no tempo presente para chamar a atenção do seu leitor, ok? Não é errado fazer isso. Agora releia outro trecho da notícia lida no início da unidade e observe o tempo expresso nas formas verbais destacadas. O fóssil foi levado para o Museu de Paleontologia em Ushuaia. Ele será estudado e depois ficará exposto no museu. Então, eu tenho as formas verbais. Será estudado, eu falei usado, mas será estudado, ficará e exposto, que estão destacadas, essas palavras estão destacadas, são os meus verbos. Então, as formas verbais destacadas, elas não estão mais nem no pretérito e nem no presente, porque quando eu digo será, ficará, eu estou usando o verbo em que tempo? As formas verbais estão sendo usadas no futuro, então elas se referem a ações que já as formas verbais destacadas referem-se a ações que já aconteceram e estão acontecendo ou ainda vão acontecer. Então, ele está perguntando para você, eu já respondi. As formas verbais referem-se a ações que ainda acontecerão, tá? Trata-se do futuro. Então, o futuro é algo que pode acontecer ou não. Não tem como dar certeza. Mesmo, por exemplo, que os meteorologistas falem no jornal, amanhã choverá. Pode ser que não chova, não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu? Amanhã vai chover muito em BH, e acaba não chovendo. Então, o futuro, ele é um pouco incerto. Tá? Por que ele é incerto? Porque é algo que pode ou não acontecer. Quando você usa no passado ou no presente, é algo que já aconteceu, você tem certeza, e é algo que está acontecendo. Já o futuro, ele pode ou não acontecer. Então, como você viu, primeiro definindo futuro. As formas verbais no futuro são usadas em geral para fazer referência a fatos que poderão acontecer. Olha aí esse verbo, poderão, está no futuro também. Ou seja, pode ou não acontecer, tá? Então, como você viu, o verbo é uma classe de palavras que pode expressar o tempo por meio de tempos verbais no presente, passado, pretérito e no futuro. O que você tem que prestar atenção? O que o verbo fala? Você tem que ver, perceber, conseguir perceber dentro da sua frase se o verbo está se referindo a algo que já aconteceu, está acontecendo ou que vai acontecer, o que pode acontecer, tá? E se você tiver dúvida, conjugue sempre no presente do indicativo, que é mais tranquilo de ser conjugado, ok? Veja outros aspectos que podem ser expressos pelo verbo. O comerciante colocou o osso em cima do balcão de sua loja. Então, colocou expressa o quê? Uma ação. O fóssil é resistente. O verbo ajuda a expressar a qualidade, né? Porque quando ele diz resistente, está qualificando fóssil, não é isso? Quando eu falo colocou é uma ação, porque é algo que eu estou fazendo, que eu estou praticando. É diferente de eu falar, se eu falar, por exemplo, assim, ó, ele está feliz. Quando eu digo assim, ó, ele está feliz, é o estado em que a pessoa está, o momento em que ele está, o quê? Feliz, tá? Quando eu digo colocar algo em algum lugar, eu estou praticando uma ação. Eu estou fazendo algo, ok? O osso estava quebrado. Aí, ó, o verbo estar ajuda a expressar o quê? O estado do osso. A maneira como ele encontrou o osso, ele estava o quê? Quebrado. Então, os meus verbos, eles podem praticar o quê? Ação, né? Estado, e também pode expressar uma qualidade daquilo que eu estou me referindo. Há também verbos que não indicam ação nem expressam uma qualidade ou estado. Leia as frases a seguir. Chove forte no litoral. Nevou muito nos países da Europa este ano.
Então, chove e nevou são verbos que indicam fenômenos da natureza, assim como relampejar, ventar, amanhecer, anoitecer, trovejar, garoar. Bom, eu não posso pegar nenhum desses verbos e dizer assim, vou conjugar para ver se é um verbo. Amanheceu, amanheceu, amanhecer, amanhece. Aí, esse até que eu posso dizer, né? Ele amanheceu. Mas chover, eu chovo, tu chovas, ele chova. Nevar, eu nevo, tu neva, ele neva. Garoar, eu garoto, garoto. Não pode. Então, como que eu sei que são verbos? Porque eles fazem parte de quê? Dos fenômenos da natureza. Então, quando eu posso usar, eu não posso dizer eu nevo, tu neves, ele neve, mas eu posso dizer nevou, que está se referindo ao pretérito, né? Nevou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é algo que já aconteceu e eu posso conjugá-lo no tempo, no presente, no passado e no futuro. Então, se eu não posso conjugá-lo nas pessoas do pronome do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu posso conjugá-lo no tempo. Eu posso usar essa palavra tanto no pretérito, quanto no presente, quanto no futuro. Então, os verbos que eu posso fazer isso também são verbos e se referem a quê? Fenômenos da natureza, ok? Então, todos que se referem a fenômenos da natureza também são verbos, tá? Os verbos são palavras que variam muito para expressar diferentes ideias. Observe a variação do verbo colocar no conjunto de frases a seguir. Então, eu tenho o comerciante colocou o osso no balcão, o comerciante e o filho colocaram o osso no balcão. Então, nessas duas frases, qual que é a diferença? Porque quando eu digo o comerciante, eu estou me referindo a uma pessoa. O meu verbo está no singular, né? Colocou. Quando eu digo assim, o comerciante e o filho, o meu verbo está no plural. Por quê? Porque eu estou me referindo a duas pessoas. Então, quando eu me refiro a duas pessoas, o meu verbo vai para o plural, ok? O comerciante colocará o osso no balcão, é algo que vai ainda acontecer, tá vendo? Hoje ele não colocaria o osso em um balcão. Quando eu digo colocaria, eu estou me referindo ao futuro do pretérito, tá? Por quê? Porque vocês vão estudar isso mais para frente. No pretérito, eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom, eu não vou entrar nesse mérito agora porque não é o momento, mas isso vai ser explicado no futuro, tá? No futuro, ok? Vocês vão aprender a conjugar tanto no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, quanto no futuro do presente e futuro do pretérito. O que muda de um para o outro são as terminações, ok? O verbo é a classe de palavra que mais sofre variações em sua forma. Por quê? Porque eu posso usar o tempo presente, pretérito, futuro, plural, singular, né? Existe, lá, colocou, colocaram. Tem as conjugações nos pronomes pessoais, isso eu só faço com a classe gramatical verbo, ok? Então, nós vamos estudar muito ainda sobre verbos, tá? Então, verbo, definição, é uma classe de palavra variável que pode indicar ação, qualidade, estado ou mudança de estado, existência e fenômeno da natureza. Uma das variações que os verbos apresentam é para indicar o tempo presente, passado ou futuro, ok? Aqui eu tenho um chamado aqui interessante que eu gostaria que vocês fizessem. Veja no final do livro, nos quadros de ampliação dos estudos gramaticais, uma relação com conjugações verbais para consultar quando considerar necessário. Lembra que eu falei com vocês que sempre que necessário para vocês pesquisarem a conjugação do verbo e se a minha palavra é verbo ou não, nesse quadro eu tenho a conjugação de alguns verbos. Mesmo que você não tenha dúvida, dê uma olhada no seu livro no final, porque é importante você aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais as conjugações, saber se é verbo ou não. Então, tudo que vem no nosso material de apoio é bom e importante nós sempre estarmos atentos. Então, eu gostaria que vocês olhassem, principalmente quando forem fazer as atividades que eu vou deixar, ok? Conjugações verbais. Leia a frase a seguir e observe as palavras destacadas. O fóssil atraiu moradores da região.
que duvidavam do fato. Imagine que você quisesse procurar o significado das formas verbais destacadas em um dicionário. No dicionário, você não encontrará a forma atraiu e duvidava. Será preciso transformá-las. Observe: atraiu, atrair, duvidavam em duvidar. Para pesquisar verbos nos dicionários, é preciso procurar sempre sua forma no infinitivo. Então, o que é o verbo na sua forma no infinitivo? São os verbos terminados com R, mas somente em ar, er, ir e or. Algumas conjugações eu encontro em or. Apenas, tá? Então, por exemplo, inventar, encontrar, divertir, criar e correr. Então, vocês estão observando aqui verbos com as terminações no infinitivo, ou seja, terminada em AR, IR, ER. E, como eu disse, algumas terminações como por, OR, ok? Os verbos da língua portuguesa estão distribuídos em 3 conjuntos de acordo com as terminações no infinitivo. Cada conjunto recebe o nome de conjugação. Observe. Os terminados em AR são da primeira conjugação. Os terminados em ER, segunda conjugação. E os terminados em OR vão ser também da segunda conjugação. Por quê? Porque antigamente se dizia poer, que vem do latim. Poer, por, poer. Então termina com E. Tirou-se o E, mas a conjugação continuou a mesma. Então, OR e ER, segunda conjugação. E terceira conjugação, IR. O verbo por, aqui está falando, por tem o infinitivo terminado em OR. Entretanto, ele pertence ao agrupamento de segunda conjugação. Há dos verbos terminados em er, porque a forma antiga desse verbo era poer, tá? Que vem do latim. Também pertence à segunda conjugação todos os verbos derivados de por, como repor, compor, dispor, supor, propor, entre outros, ok? Então, vamos relembrar. Verbos com terminações no infinitivo são verbos que terminem AR, ER, IR, OR. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. IOR. Terceira conjugação, IR. Não quero que você se esqueça mais disso, ok? Então, conjugar um verbo é flexioná-lo de acordo com a pessoa, o número e o tempo e o modo. Vamos estudar um pouco mais essa classe de palavras lendo trechos de uma reportagem que trata da infância no presente e no passado e até comenta o que as crianças imaginam para o futuro. Veja a abertura de um texto jornalístico ao lado. Então, aqui vocês já vão entrar em quê? Nas atividades, tá? Que eu deixei no final da aula. Bom, eu gostaria só de falar mais uma coisinha. Quando eu vou procurar, como falou aqui, ó, verbos no dicionário, eu uso a forma no infinitivo desse verbo, independente de qual tempo que ele está, em qual conjugação que ele está. Eu sempre vou voltá-lo à sua forma o quê? No infinitivo. Por exemplo, dormiu muito. Qual que é a forma no infinitivo de dormiu? Dormir. Lembrem, terminada em IR. Escreveu, escrever. Tá? Exportou, exportar. Ok? Então, duvidou, duvidar. Leu, ler. Então, todo verbo que eu quero procurar a palavra no dicionário, eu retorno ele para o infinitivo. E o infinitivo são verbos terminados em AR, ER e R, e eu posso dar nome a essas conjugações. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER, OR. E terceira conjugação, IR. Ok? Bom, se vocês ficaram com dúvida em alguma parte, retornem a videoaula, bom? Façam aquelas atividades que eu fiz junto com vocês, não deixem de fazê-las, tá? E eu vou deixar para vocês atividades, como eu disse, sobre o que nós estudamos.
Então, essas atividades, assim que abrir aqui para mim, eu mostro para vocês. Elas estão a partir da página 190, que eu coloquei. Então, eu deixei a página 190, 191, não, 192, 193, 194, 195. São muitas páginas, mas muita coisa é só para ler. E tem poucas perguntas embaixo, então não precisem ficar achando que, nossa, muita coisa, não, tá? E não deixem de fazer, por quê? Porque vocês vão treinar o que vocês acabaram de aprender. Então, não deixem de fazer, principalmente verbos, é muito importante aprender, ok? Lembrem-se, juntos no caminho certo.